Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar como foi participar da primeira edição do Hyrox aqui no Brasil, que aconteceu no IMB em São Paulo, no dia 20 de setembro. Eu vou explicar como foi o evento, compartilhar algumas impressões que eu tive e também críticas sobre a estrutura como um todo e, por fim, falar sobre a minha experiência dentro da prova. Então, bora lá! Então, primeiro deixa eu falar como estava o clima do lugar. O Hyrox chegou com muita expectativa e a escolha do IMB, na minha opinião, foi muito acertada para estar recebendo lá o evento. A arena ela estava muito bem montada, com música alta, luzes e um desenho que o layout, né, da arena que deixava o público ali sempre junto com os atletas. Não tinha aquele momento que você está correndo e está afastado, está longe de todo mundo. Então isso é muito legal para quem está competindo e para quem está torcendo. O pessoal vibrava, a torcida praticamente estava ali curtindo durante toda a prova. A sensação na minha opinião, é incrível esse tipo de sensação. Parecia que a gente estava competindo ali dentro de um estádio, porque você tinha uma espécie de uma arquibancada também em frente ao wall-ball, então você está ali sofrendo e tá a tua torcida gritando ali teu nome. Agora vamos falar além da prova, que eu quero falar um pouco sobre a organização do evento como um todo. Eu acho importante trazer esse olhar crítico também aqui nesse vídeo. Eu já competi em vários eventos, corrida, triatlon, ciclismo, provas grandes, pequenas, eventos de maior porte, e uma das primeiras experiências é o kit do atleta. Não adianta, que é ali que começa o evento para quem está participando como atleta da competição. Então, assim, a entrega do kit eu achei bem fraco, era apenas um chip e uma pulseira. Eu vou mostrar aqui para vocês. Essa daqui é a pulseirinha do torcedor, do acompanhante, e essa daqui era a pulseirinha do atleta. Só. Esse era o meu kit. Ah, antes que eu esqueça, tinha também a tornozeleira para o chip, que é isso aqui. Foi o que eu ganhei ao final. Ficou comigo. E, cara, eu achei bem decepcionante porque não tinha nenhuma sacolinha para carregar. Até o momento que eu cheguei lá na loja da Puma, o pessoal estava recebendo uma sacolinha da Puma, mas na minha vez acabou e ficou por isso mesmo. Para quem já está acostumado com corridas ou triatlon, corrida de aventura, isso decepciona bastante, porque o kit faz parte da experiência do atleta. Você vai até uma arena ou loja, retira, marca o número, tira foto, e isso vai ajudando a construir o clima da experiência como um todo. Tá? Não estou falando que a experiência que eu tive lá na prova, competindo no Hyrox, foi ruim, mas como um evento, eu fiquei decepcionado. Um outro ponto também que a gente tem que salientar, estrutura para acompanhantes. Eu senti falta de uma arena mais completa, com opções de restaurante para comer, um espaço mais confortável para quem não estava competindo, estava só acompanhando, ficar ali. Tinha arquibancada perto do wall-ball, bem legal para torcer, mas se o acompanhante saísse dali, ele não tinha muito o que fazer e para onde ir. Tinha só uma lojinha vendendo lanche e o que era pouco quase não dá para quem vai ficar muitas horas. Se você vai acompanhar um atleta na parte da manhã, na categoria Open, depois você vai acompanhar um revezamento, você vai fazer o acompanhamento do Pro, cara, tu teria que sair do IMB, procurar um restaurante para poder voltar e comer. Pelo menos eu não vi nada ali. Entendeu? Então isso é ruim para quem está acompanhando. Também na arena tinha só uma loja da Puma, eu entendo, porque a Puma é o patrocinador principal, mas ela só aceitava Pix, não tinha cartão de crédito e os valores dos produtos não estavam atraentes para quem está ali no evento. O pós-prova foi também onde eu senti a maior diferença. No Ironman, por exemplo, você chega e encontra massagem, comida, bebida, bolo, suco, pizza, refrigerante, picolé, um verdadeiro banquete de rei para o atleta que terminou a prova. E mesmo em eventos menores, como o Capixaba de Ferro, também tem essa celebração ali no final da prova. No Hyrox, tinha só umas cadeiras para você sentar, dar uma relaxada ali naquele momento, e estavam servindo água, tinha disponível lá para você pegar, e tinha uma sacolinha com uma fruta, maçã, se eu não me engano, banana, e você podia pegar também um Red Bull na geladeira se quisesse. Mas, enfim, para quem já conviveu com outras experiências, eu achei bem fraco. Agora vamos voltar a falar da recordação. O atleta recebeu o velcro, onde estava o chip,
E também recebeu um badge, que é um velcro, que você cola na camisa. É isso aqui. Não teve uma medalha, uma camisa de finisher, que são coisas que você guarda como recordação. Você vai vestir a camisa e vai sair por aí mostrando Hyrox, eu completei, esse tipo de coisa. Isso é legal, traz uma sensação de pertencimento para quem busca. O Ironman explora isso muito bem, as corridas de rua também fazem. Então, qualquer corridinha que você faz aí que no seu bairro, que custa R$140, R$80, você está ganhando uma medalha e uma camisa. Você fez o Hyrox e você ganhou um adesivo, um badge para colocar na tua mochila, ou se você usa farda, botar aqui assim do lado, né? Alguma coisa assim, ou no peito, né? Não sei qual é o sentido muito disso daqui. Não é isso que descredencia a prova, como competição. Eu achei muito interessante, mas, cara, como evento, ficou devendo para... Acho que todo mundo que já participou de outras competições deve ter sentido essa sensação. Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Agora vamos falar da minha prova que eu participei. Eu competi na categoria Open, 45, 49 anos. Para quem não conhece o Hyrox, combina corrida e força. É isso que é o Hyrox. São 8 km de corrida, dividido em blocos de 1 km, intercalado com 8 estações de exercício. Está aqui a imagem aí para vocês verem o que são esses exercícios. Eu acho uma mistura bem interessante de resistência e força. A estratégia é fundamental para você fazer uma boa prova, mas como dizem os lutadores, tudo muda depois do primeiro soco. As estações que mais me castigaram foram o Burpee Broad Jumps e o Wall Ball. Ali eu tomei 2 porradas. No sled pull eu senti um pouco a panturrilha, que atrapalhou um pouquinho a corrida, a corrida que vem logo em seguida, mas eu não posso dizer que isso foi o que prejudicou a minha prova. O que faltou mesmo foi condicionamento para quando chegar no burp, eu não ter a sensação de que cada salto parecia que eu pesava 400 quilos. E foi onde eu mais precisei usar a cabeça para manter a calma e continuar fazendo. Eu ainda cometi o erro de beber um Red Bull, estava passando na Rock Zone, e me entregaram um copo de Red Bull, copo com símbolo. Eu não sabia que estavam servindo o Red Bull e, pô, peguei e já saí bebendo, achando que era água e era o Red Bull, e aquilo me deu um pouco de enjoo, ali uma ânsiazinha de jogar as coisas para fora na hora que eu estava fazendo o burp, mas passou. Por outro lado, para minha surpresa, o esqui e o remo foram bem tranquilos. Eu treino em equipamentos da Brave, a marca, que são mais pesados que os oficiais da Concept 2, que é o que tem lá no Hyrox. E isso faz muita diferença. Eu não estou dizendo que isso é melhor, mas a sensação que eu tive é que o equipamento da Brave é mais travado e o da Concept é mais fluido. Você tem uma sensação de inércia melhor, tanto no esqui quanto que você está fazendo remo. E isso, para mim, foi muito bom, porque eu treinando aqui, eu faço esqui com muita força, sofrendo 2 minutos a cada 500 metros. E lá estava bem tranquilo, tanto no esqui como no remo. Então, aquilo que eu imaginava que seria o meu ponto fraco, o meu prejuízo, onde eu ia ficar ferrado demais, foi justamente onde eu me senti melhor fazendo. Já o Farmer Carry eu levei de boa, já o lunge pesou bastante, senti um pouco mais o glúteo na hora que eu estava fazendo. E no Wall Ball foi onde a coisa apertou de verdade. Eu comecei a ser punido por não agachar completamente e levei 16 no reps. Além disso, eu estava com dor e um pouco de cãibra no glúteo no lado direito. E dali em diante foi só para completar. Eu cruzei a linha com 1 hora e 32 minutos e depois da prova ficou claro para mim que eu preciso melhorar muito no burp e no Wall Ball. São, sem dúvida alguma, os meus pontos mais fracos, os meus calcanhares de Aquiles. Então é isso, o Hyrox chegou ao Brasil mostrando por que faz tanto sucesso lá fora. É uma prova desafiadora, muito intensa, mas também muito divertida por causa da presença do público. Claro que tem pontos a melhorar ali na organização, não sei se você concorda comigo nos pontos que eu coloquei, mas a modalidade tem tudo para crescer muito por aqui. Agora eu quero saber de você, a tua opinião aqui nos comentários. Se já participou, conta a tua experiência, e se não participou, fala se teria vontade de encarar esse desafio. Não esquece de deixar o like, se inscreva aqui no canal e compartilhe esse vídeo com algum amigo que está querendo fazer o Hyrox. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.